Eu quero ler e peço que vocês vejam primeiro em Mateus 25, de 1 a 13, a parábola daquelas virgens. 10 virgens, 5 delas eram prudentes, 5 eram levianas. Elas todas eram expressão do conjunto do povo de Deus casado com o Messias que voltará. E o que se diz é: esperem o Senhor, porque vai demorar, vai tardar. E mantenham as lâmpadas interiores, as luzes do Espírito, animadas e acesas com azeite da fé, da esperança, do amor e da alegria no Espírito Santo. Essa é a advertência que Jesus faz aqui, dizendo que deveremos nos manter apercebidos e não dormirmos, espiritualmente falando. Não durmam, fiquem acordados, porque com a demora, e Jesus profetizou a demora da volta dele, num tempo em que os discípulos dele achavam que a maioria deles não iria nem morrer e Jesus ia voltar outra vez. Mas apesar daquela expectativa, daquela geração que andou com ele, que queria ver logo o reino de Deus chegando e se materializando, Jesus deixou claro em todas as parábolas sobre a sua vinda, relacionadas à sua vinda, que haveria um interregno demorado. O noivo iria tardar. Aqui adiante, em Mateus 24, diz que o senhor da propriedade iria tardar. Na parábola dos talentos, o que distribuiu os talentos iria demorar. Em todas elas, ele disse, haverá sensação de demora, de espera. E é por essa espera que o coração de vocês pode se desmobilizar. A primeira desmobilização ele descreve, Mateus 24. Por tardar o noivo, pessoas vão achar que porque estão pregando, anunciando, falando em nome de Deus, elas se tornaram representantes autorizadas de Deus na terra. E depois de um tempo vão se sentir donas do povo de Deus, da igreja de Deus, vão começar a abusar, maltratar, roubar, enganar e tudo que a gente vê acontecendo. Não só hoje, mas há muito tempo, agora apenas em escala horrorosamente indescritível. Outra reação que essa demora iria causar era daquelas virgens que dormiriam, que perderiam a chama. A outra é aquele cara do talento, que porque o Senhor demora, ele enterra. E há uma quantidade grande de outras afirmações, em parábolas aqui mesmo em Mateus, antes do capítulo 24, em Marcos, em Lucas, todas afirmando que em relação à volta do Senhor haveria um hiato que, para a percepção histórica dos humanos, pareceria algo demorado. Ora, aqui na parábola das virgens, essa atitude existencial ante a espera é descrita como algo que pode fazer dormir. E diz, efetivamente, que todas as virgens dormiram. Ninguém conseguiu ficar acordado na demora. Houve um momento em que a desesperança,
que o sono existencial, que o cansaço se abateu sobre todo mundo. A única diferença é que 5 dessas virgens, apesar de dormirem, elas carregavam reserva de azeite, de chama, de fogo, de fé, de esperança e de amor. Porque, psicologicamente falando, cada um de nós aqui tem o potencial, mesmo amando o Senhor com sinceridade, de cansar e de dormir e se desmobilizar e desistir e se desempolgar. E eu sei que assim como Jesus disse que dentre as 10 virgens nenhuma ficaria acordada, todo mundo sucumbiria ao cansaço e ao sono, eu também sei que justamente por causa disso, esse é um fenômeno comum aqui. Não é a primeira vez. Já houve, nesses 2000 anos, momentos na história da fé e do povo de Deus em que a esperança efetiva de que os céus vão se abrir e aparecerá o Filho do Homem com poder e grande glória. E a respeito disso se diz: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Animai-vos com essa convicção. Mas, apesar disso, no passado houve momentos em que gerações inteiras adormeceram. Todas as virgens de uma geração, usando o termo e a definição de virgem para caracterizar o ser humano casado com a esperança do Senhor, mas se desmobiliza. E nesse tempo que nós estamos vivendo, a desmobilização dessa esperança já se tornou praticamente total, gente boa de Deus. Há uma era forte de desesperança que existencialmente está tomando conta e dando metástase na alma de praticamente todos nós. Os mais intensos em fé, em consciência, em maturidade espiritual, ainda assim, eu vejo que estão vivendo o estado de sonolência, se não já de dormência, apesar de que você olha e diz: eu sei que no coração ele ou ela carregam essa esperança, mas o cansaço da espera, a decepção daqueles que fazem parte da cenografia dessa espera, os escândalos que desanimam a alma, mergulham muitas vezes o indivíduo nessa desistência existencial, embora no coração ele carregue um latejamento dessa esperança sutil, mas na alma ele já nem a percebe mais como motivação para ser, viver, existir, servir, se santificar, pregar, amar. Ter um ideal para além da grana e da sobrevivência imediata. Separar vida e tempo para dedicar-se àquilo que na consciência a gente chama de valor e privilégio da proclamação do Evangelho. Tudo isso vai sumindo, sem que a gente perceba, muito gradativamente e pervasivamente. É interessante que tudo isso que eu lhes falei aqui
em Mateus 24, 25, por exemplo, aproximadamente 30 anos depois de Jesus ter dito essas palavras, no máximo 35 anos depois, se tanto, olha o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 1, primeiro aos Tessalonicenses, no capítulo 4, do verso 13 em diante, em que ele começa dizendo que não queria que os irmãos fossem ignorantes quanto à certeza da volta do Senhor, para que eles não morressem de tristeza, perdendo a esperança. Olha que coisa séria. Você acredita, sinceramente, que Paulo falou da parte de Deus movido pelo Espírito Santo? Você acredita? Eu acredito, eu creio. E não é por ignorância, não. Eu estou pesquisando, lendo, faz 40 e tantos anos, com avidez. E minha alma tem um espigão que não tem diabo nem ninguém com poder de arrancar mais de dentro de mim. Eu creio no que ele diz. Para todos nós, se ele disse aos Tessalonicenses que faziam parte de uma igreja 20 vezes mais legal do que a gente aqui, só 30 anos depois do Senhor ter ido, o povo já estava assim, e olha o que ele disse: não queremos, irmãos, que sejais alienados, ignorantes com respeito à volta do Senhor, à ressurreição dos mortos, aos que serão arrebatados para irem ao encontro do Senhor nos ares, porque guardar essa consciência é aquilo que pode nos salvar de cairmos no sono da tristeza, que é fruto de uma existência sem esperança existencial desse nível. Porque se eu perco essa dimensão, as demais esperanças do tempo presente não têm o poder de me consolar. Me consolar na perda, na morte, na falência, na perseguição, na doença, na metástase, no sepultamento, na angústia, não tem. Só acha que pode ser diferente quem até agora ainda viveu vida de algodão doce. Porque quem já passou pelos corredores polonês da existência sabe que o melhor amor de homem não anima uma mulher em desespero existencial, que a maior garantia de paixão feminina não levanta um homem de uma falência radical, que o conjunto maravilhoso da família, que é extraordinário e é graça de Deus e provisão divina para a nossa esperança cotidiana, tem um limite quanto ao fato de não conseguir nos engravidar para uma esperança que transcenda determinados níveis de dor no mundo. Por isso, Paulo diz, 30 anos depois, olhem, não quero que vocês sejam ignorantes com respeito a esses fatos da nossa esperança, para não vos entristecerdes como aqueles que vivem sem essa sublimidade de esperança no coração. Sim, como aqueles que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você crê nisso? Diga amém. Assim também
assim também nós cremos que Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia todos os que tiverem morrido, que serão ressuscitados, e todos os vivos que serão arrebatados. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Você crê? Veja se crê. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, de modo algum precederemos os que dormem, os que já morreram, ressuscitarão primeiro do que nós, num átimo imensurável de tempo. Porquanto o Senhor mesmo, quando Ele der a palavra de ordem, quando Ele disser, chegou a hora, quando for ouvida a voz do arcanjo, quando o universo inteiro ouvir o ressoar da trombeta de Deus, Jesus então descerá dos céus, das camadas dimensionais impensáveis, e entrará no tempo e espaço, ao sentido e percepção de todos. E aí os que tiverem morrido, tendo fé em Jesus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos nessa época, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os que forem ressuscitados, e entre nuvens nós iremos todos juntos ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É muito doido, não é não? Isso não tem nada a ver com OVNI, não. Com abdução. Com ET, não. Eu creio, olhem bem para mim aqui, para vocês nunca mais acharem que eu sou um cara sóbrio, do ponto de vista do que as racionalidades científicas e intelectivas declaram como sobriedade. Vejam o nível da minha loucura. Eu creio, mas creio até onde vocês não podem imaginar, que os céus vão se rasgar e o Senhor vai voltar e todo olho verá. Eu creio que todos os que morreram com esperança, pode ser a esperança de que Jesus ia voltar, e aqueles que morreram sem saber de Jesus, mas que tinham esperança que o amor de Deus iria solucionar a catástrofe humana. Quem morreu nessa esperança vai ressuscitar. E todos os que estiverem vivos, dizendo, Deus, visita a terra. Deus, faze cessar o pranto, a lágrima, a mentira, a corrupção, a injustiça, a insanidade, a loucura, porque os homens não conseguem, porque não existe boa vontade em nós suficiente para parar a nossa morte. Por isso eu te peço, vem, Senhor Jesus. E eu creio que quando isso acontecer, se eu ainda estiver vivo, se eu estiver aqui, eu vou ser absorvido numa experiência supra, intra, infra, transquântica. Sugados. E sem morrer, receberei o corpo glorificado de Jesus na ressurreição. Aí eu atravesso essa mesa aqui para lá, para cá, e estou concreto. Glorioso,
Gabriel vai me olhar e vai dizer: cara, você ficou um espetáculo. Meu futuro é glorioso. Olha outra loucura. Se o cara tem que ser de uma arrogância danada ou de uma fé doida para dizer isso, meu futuro será glorioso eternamente. O cara não tem que ser um megalomaníaco para dizer um negócio desse. Meu futuro será eternamente glorioso. Tornar-me-ei absolutamente lindo como Cristo. É surto meu? Pode ser. O Novo Testamento, no entanto, diz que deveria ser convicção de fé, dinâmica existencial, dunamis interior, motivação incessante, pulsando na alma de todos nós de dia e de noite. Olha o prosseguimento do texto. Vocês viram que eu não vim pregar, eu vim conversar. Irmãos, capítulo 5, relativamente aos tempos concernentes à volta do Senhor, ou às épocas, às eras, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos já estáis inteirados com precisão de que o dia da volta do Senhor não tem precisão. A única precisão sobre tempos e épocas da volta do Senhor que recebemos como instrução é certeza absolutamente precisa que ninguém pode precisar o dia, a hora da volta do Senhor. Isso eu sei com precisão acerca da impossibilidade de se definir tal precisão, porque o Senhor virá com a imprecisão de um ladrão à noite. Ladrão que vem com precisão é amante da dona da casa. Esse vem com precisão. Mas vós, irmãos, verso 4, mas vós não estáis em trevas. Tem certeza? Vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, de bobeira, dormindo como a virgem apagada. Vocês não estão andando na escuridão. Olha a luz do Evangelho iluminando a consciência de vocês, para manter vocês atentos, vivos. Porquanto vós todos, prestem atenção, eu creio que o que Paulo está dizendo é absolutamente palavra de Deus para mim e para você. Preste atenção. Porquanto vós todos sois filhos da luz. Filhos da luz. Filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança dessa salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, para que vigiemos pelo fato de que no Senhor Jesus, que morreu por nós, Ele o fez,
E nós deveremos saber que quer vigiamos, quer durmamos, nós temos que aprender a viver em união com Ele. Dormir aqui no verso 10 significa morrer. Quer vivamos, quer morramos, vivamos em união com Ele, porque a morte não mata mais ninguém. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Agora olha aqui para mim. Paulo, obviamente, está usando imagens aqui da terceira década do primeiro século. Não tinha luz elétrica. O mundo que a gente conhece só começou a existir de 220, 230 anos para cá, da Revolução Industrial para cá, com eletricidade, à noite. Mas antes da Revolução Industrial, a noite era treva, na concepção da sociedade humana. Quem é que saía à noite? Até 250 anos atrás, quase que de maneira absoluta. Quem saía à noite era o ladrão, era o estuprador, era a prostituta, era o comedor delas, era o boateiro, era o cara que ia para qualquer outra algazarra noturna, era o que saía à noite. Hoje, para nós, isso não significa nada, não é? Para nós, tanto faz se está dia ou se está noite, está tudo ensolarado. SEB. Aí, tanto faz. Tem alguém aqui com um conflito que diz, não posso resolver isso porque é 2:30 da manhã. Não, você pega o seu carro, anda na claridade, para onde você quiser, só é não dar bobeira, a mesma que você não deve dar de dia também. Então, o que Paulo diz aqui não dá para ser entendido por nós hoje. Por nós hoje, com toda essa mudança cultural dos últimos 250 anos, a gente vê isso aqui, parece que Paulo é um cara que não gosta de quem dorme tarde, ou de quem sofre de insônia, está em pecado. O que eu já atendi de gente em aconselhamento na igreja, pegando 1 Tessalonicenses 4 e 5, gente que não conseguia dormir, gente que tem problema mesmo de funcionalidade, de adaptação de horário de sono, mas que se sentia culpadíssima, porque dizia, será que eu sou da noite? Será que eu sou das trevas, pastor? Eu digo, não, minha filha, você só não tem sono à noite e adora dormir de dia. Só tem que encontrar um marido que compreenda. É só esse problema. O resto, está tudo bem, espiritualmente falando, seja útil à noite e descanse bem de dia. Então, o que Paulo está dizendo? Senão que nós somos pessoas que não podemos esquecer o exemplo daquelas virgens que dormiram à noite. Porque o sono vem para todo mundo. Só que nós não somos desses que têm a atitude da sombra, é o que ele está dizendo. Quando diz somos do dia, não da noite, não das trevas, ele está dizendo somos da luz, seja sob a luz do sol, seja sob a luz da lua. Nós somos gente, filhos da luz do Cordeiro, do Evangelho. É só isso que ele está dizendo, ele não define um momento do dia, ele define, é uma atitude existencial de dia e de noite para sempre. Não durma. Aqui em Efésios, Paulo diz no capítulo 5, quais são as características dessa existência noturna e quais são as características dessa existência do dia, da luz, espiritualmente falando. Ninguém, por favor, me entenda mal, certo? Olha aqui em Efésios, no capítulo 5, o que Paulo diz. Primeiro,
descrevendo, por antítese, o que é viver nas trevas, porque a gente vai vê-lo logo aqui adiante, dizendo que o fruto da luz, verso 9 do capítulo 5, consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui ele estabelece o parâmetro do que é luz. No contexto antecedente, ele está descrevendo o que é existir na escuridão existencial. O que é ser um morcego espiritual na vida, ao invés de ser um ente da luz no Evangelho. Aí ele fala no capítulo 4, verso 31, depois de já ter descrito em cima: não mintam, não fiquem tomados de ódio, não furtem, não encham a boca de energia de palavras torpes. Verso 31, ele diz: deixem longe de vós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Verso 3 do capítulo 5, ele diz: a impudicícia, a falta de pudor e toda sorte de escracho, de impureza ou de cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, nem conversação, papo perverso, torpe, feito e construído com a energia da infâmia, da calúnia, ou daquela atitude tomada de um cinismo que desconjunta a existência do próximo, mais do que o chamado palavrão, a conversação torpe, é essa energia que vai entorpecendo o nosso sentido e o do outro, quanto a impedi-lo de perceber a realidade. Tamanho é o volume e o derrame do que não é real, sendo atribuído a pessoas pela nossa boca para outros. Nem se nomeie entre vós a conversação torpe, nem palavras vãs, nem idiotice, ou as chocarrices, aquela atitude que não consegue parar do escárnio jamais. Coisas essas inconvenientes, horrorosas. Também ele diz sobre trevas: não se ache entre vós nem incontinente, nem impuro, nem o avarento, o pão duro, porque todo avarento é idólatra. Isso é treva. Portanto, ele diz no verso 7, não sejais participantes com eles. Pois outrora éreis trevas, quando vivieis assim, se é que deixastes de assim viver. Outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz. Como é que anda um filho da luz? Ele não é só a antítese dessas outras coisas negativas, ele tem uma existência propositiva, positiva. Como andam os filhos da luz? O verso 9 diz que a gente discerne o filho da luz pelo fruto da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a manifestação de relacionalidade bondosa, de justiça, de verdade nos vínculos, provando sempre e optando e priorizando sempre aquilo que na nossa consciência a gente sabe que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha.
Então, olha aqui para mim. Cansados, quase todos estão. Que tal um momento de verdade? Sinceramente falando, não fique querendo dar uma de super-homem, não. Se você honestamente olha para o coração e diz, eu ando cansado, eu ando com sono, eu ando sem esperança, eu ando desanimado. Dizer isso, Jesus disse que não é uma anomalia, considerando o fato de que todas as virgens ficaram cansadas, dormiram e sucumbiram. 5 não se recuperaram, porque não tinham chama de fé, esperança e amor latentes no coração. Mas todos cansaram. E aqui entre nós a maioria está cansada. Só não está cansado quem está tão alienado que até hoje nem pensou no assunto e ainda está vivendo assim como uma água viva, motivada por grana, mulher bonita, homem gostoso, carro legal. Enquanto está palhaçadamente alienado, não tem nem tempo de se cansar, porque é só um boneco de propulsões de vaidade e tolice. Mas quem quer que tenha botado o pé no chão da realidade, olhado em volta, e esteja assistindo o que se chama de igreja, apresentar o maior fenômeno de bruxaria histórica que a civilização humana conheceu, não praticado por bruxos e feiticeiros, mas por pastores, padres, sacerdotes, bispos e pessoas que carregam o nome de Deus nos lábios, mas têm o coração imacumbado de maldade e de engano. Assistir a isso também desanima a alma até a morte. O cara começa a dizer, por que eu estou servindo a Deus sozinho? Se todos os que são os representantes desse negócio aí são os ladrões, enganadores, falsários, por que eu vou purificar meu coração? Por que eu é que vou ser honesto? Por que eu é que vou ser generoso? Se eles só pegam e não dão nada para ninguém? Por que eu é que vou trabalhar quando eles vivem viajando nos seus jatos, helicópteros e gastando fortunas arrecadadas em nome do povo de Deus? Por que eu vou fazer isso? Aí começam outras coisas a vir no coração. Será que o Senhor vem mesmo? Por exemplo, eu conheci pessoas aqui no Brasil há 35, 40 anos atrás, que eram pastorezinhos, jovenzinhos, muito crentes, piedosos. Um deles eu nunca mais vou me esquecer. A primeira vez que eu o vi foi num encontro na Europa, em Amsterdã, aí por 85, 86, onde eu fui falar. E vários brasileiros foram, era um encontro mundial, tinha lá umas 13 mil pessoas do mundo inteiro, 170 nações representadas, e eu fui representando o Brasil para pregar lá. E havia uns 500 brasileiros entre aqueles 12 mil do mundo todo. E eu me lembro que um dia, sentado aqui no auditório, eu vi esse moço bem à minha frente, e alguém estava dirigindo um louvor lá, um irmão africano, com aquele ritmo gostoso africano, e todo mundo feliz, louvando. E eu olhei, e esse rapaz estava assim com a mão para cima, lágrimas nos olhos. E eu fiquei tão comovido, falei, Senhor, preserva ele.
A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, eu só sou ministerialmente muito mais maduro do que ele, porque eu estou na jornada há muito mais anos e ele chegou agora. Mas conserva o coração dele com essa alegria no Senhor. Bom, faz 30 anos, foi 85? Vai fazer 30 anos agora. Agora, 2 semanas atrás, eu li um texto dele na internet, dizendo que o Senhor vai voltar, tanto quanto já voltou. E quem quer que fique esperando o Senhor voltar, rasgando os céus, vai se frustrar. Porque a única maneira de Jesus voltar para nós é se a gente se reunir 2 ou 3, invocar o nome dele, aí ele está entre nós. Aí ele volta todo dia, mas ficar esperando o que Paulo manda ficar esperando é tolice, porque o Senhor não vai voltar nunca mais. Só que essa expressão de negação da Escritura, que não é nova, por exemplo, na década de 30, isso tomou conta da igreja no mundo, depois morreu. Houve períodos anteriores em que houve essa barrigada. Agora, no entanto, eu nunca assisti nada mais desesperançante do que o que está acontecendo hoje. Porque com essa teologia da prosperidade perdeu-se toda esperança eterna. Na Reforma Protestante, o que a Igreja Católica vendia para construir o Vaticano? Indulgências. Indulgências de salvação, perdão de pecados para o indivíduo alcançar a vida eterna, não é? Manda a Universal vender indulgência e perdão de pecados, ver se ela vai arrecadar dinheiro hoje. Porque ninguém está afim de perdão de pecados, nem de nada disso, não. O cara quer uma Ferrari, um carro, 2 casas, qualquer outra coisa. O céu pode esperar. Prosperidade é aqui. A esperança transcendente morreu. Você pode perguntar a esse povo inteiro que enche esses templos aí, para lá e para cá, dando essa grana, fazendo esse Rock in Rio eterno, que não acaba nunca, esses shows que não podem parar. Quantos deles estão ali com esperança genuína de que o Senhor vai voltar? Não, gente, está todo mundo ali com esperança de que o Senhor vai me abençoar e um gatão vai me visitar. Uma gatona vai me dar. Alguém vai me contratar. É só isso. Morreu. Acabou. Acabou mesmo. E nós estamos aqui. E temos que decidir. Na linguagem de Paulo, sem nenhum preconceito moral relacionado a treva, luz, dia e noite, apenas compreendendo conforme eu expliquei a vocês que era o sentido original, a gente tem que decidir hoje aqui se a gente é do dia ou a gente é da noite. Porque cansar, eu canso, você cansa, todo mundo cansa. Desistir, jamais. Dar uma dormida, passar uns meses de bobeira, assim, pode acontecer. Mas na hora em que você ouvir a voz, dizendo: ei, Caio, sou eu, teu marido. Olhem aqui para mim, tem um macho aqui que nenhum de vocês gostaria de encarar ali fora. Porque eu sou doido de macho. Mas eu sou casado com Jesus. Não sou mulherzinha, sou esposa de Deus. Esposa de Cristo, noiva de Cristo. Todo macho que é macho
que crê em Jesus é noiva de Cristo. Toda mulher que é mulher, bem casada, é noiva de Cristo. Toda solteira, bem solteira, que ama Jesus, é noiva de Cristo. E o Minotauro, se converter, vira esposa de Jesus. Dá para entender a relação? Se o meu marido espiritual disser, olha a androgenia dessa relação. Se o meu marido espiritual disser, Caio, o que importa é que eu, no fundo do meu coração, jamais tenha esquecido a voz dele e eu me desperte na mesma hora. Na mesma hora me põe em pé. Agora o ideal é que a gente evite dormir. Vamos levantar. Quer evitar o sono? Mantenha a palavra viva. Leia, medite, deixe ela circular na sua corrente sanguínea espiritual. Sabe, não fique sofisticado. Pelo amor de Deus, não fique sofisticado. Eu faço tudo para não me sofisticar. Olha, eu tenho uma tendência a virar o sofisticado dos sofisticados. Mas eu tenho horror de sofisticação. Porque aviada a alma, desculpe a expressão, mesmo. Então a minha oração diante de Deus é, Senhor, deixa eu gostar de cantar até o fim da minha vida. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar a tua graça. Eu não sei muitos hinos, mas esses que eu aprendi, garoto, eu canto todo dia baixinho. Ontem alguém me flagrou lá em casa, não sei nem o que eu estava fazendo, eu estava num canto lá cantando, assim, sozinho, no jardim. Aí a pessoa chegou e falou assim, está fazendo um culto solitário? Eu falei, mas não é solitário não, eu estou aqui, é assim que vai mesmo, é gostoso. A música não é bonita, mas na minha alma ela é linda. Essas coisinhas que a sofisticação vão tirando da gente são o diabo, gente. Não deixe de cantar sozinho. Não deixe de orar sozinho. Não deixe de fazer o bem solitário, porque é ele que anima a sua vida para ser gente. Com testemunha ou sem testemunha, a prática daquele bem que ninguém vê é o que faz de você um homem acordado. Entendeu? E quanto aqui, ninguém é salvo por frequentar nenhum lugar, isso é mentira da religião. Se você nunca mais quiser vir aqui, nem a lugar nenhum, não é por causa disso que você vai perder nada da salvação, você só vai perder instrução, segurança, compreensão. Porque, por exemplo, eu vim hoje aqui para não pregar, bater um papo com você, mas eu sei que as basicalidadezinhas que eu disse a vocês, sem nenhuma sofisticação, plantaram na mente de vocês um extrato de compreensão que não vai sair nunca mais. Nunca mais vocês vão esquecer, porque eu não prego para as pessoas esquecerem. Quando eu prego é para nunca mais esquecerem. E ninguém vai esquecer. Eu já vivi demais para saber que o evangelho pregado com sinceridade, simplicidade, ou converte ou atormenta o cara para o resto da vida. E eu peço a Deus que seja assim comigo, ou se convertam ou se atormentem, em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, ou conversão ou tormento até o último dia, para ver se acordam.
fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir, quando Paulo diz, não é que a fé só cresce se alguém falar oralmente. É que naquele tempo não tinha, ninguém andava com Bíblia para ler. Você só ouvia o Evangelho se alguém falasse nos dias de Paulo. Por isso é que a fé vem pelo ouvir, mas ouvir é internalizar, é compreender, é ler, é perceber, é trocar, é dialogar. Daí, e só por isto, esse encontro aqui é fundamental. A gente se roça, um acorda no outro. Às vezes a gente se tropeça e se acorda. Quero pedir a vocês, sem religião, sem uma gota de religião, só em nome da singeleza do Evangelho de Jesus. Irmãos, não faltem. Não faltem. Não é porque o devorador vai comer o teu dinheiro, não. Não é porque você vai ficar doente de câncer, nem nada disso. Não tem maldição, só tem bênção. Não falte com medo por causa de maldição. Não falte é por causa da alegria, da bênção que você vai receber. Me responda uma coisa com honestidade, se você quiser, se a negação do que eu estou dizendo seja, não tem problema. Tem alguém que entrou aqui e que vai sair por aquela porta ali, dizendo, a minha vinda aqui foi totalmente inútil. Me diga, porque eu quero ter o prazer de te encontrar e de você me dizer em que eu posso te ajudar. Tem alguém para quem essa vinda aqui foi totalmente inútil? Ou essa vinda aqui foi útil para você? Se foi, pelo amor de Deus, 1% de pentecostalidade faz bem. Sim, um amém, um aleluia, é sim, glória a Deus, lá, lá, lá. Pelo amor de Deus, fale. Amém? Fez bem? Fez ou não fez? Quando foi que você veio aqui ao caminho da graça, foi embora e disse, meu Deus, que porcaria. Fui lá ouvir besteira, me exploraram, me roubaram, me enganaram, me satanearam. Não volto nunca mais lá. Não, você pode ter feito isso por razões outras. Estava namorando um garotão aqui. Depois cai tudo lá em mim. Namorando o garotão aqui, o cara rodou uma régua, passou um traço, aí depois disse não dá, ela se deprime, se angustia, diz não vou mais ao caminho da graça. Digo, minha filha, o caminho da graça não te pegou. Ninguém te pegou, ninguém te aconselhou, ninguém disse vai, ninguém disse dá, ninguém disse tem toda a nossa recomendação, nada. Seja mulher, caia em si, você fez porque quis, agora aprenda, entra lá, como gente grande, fica num canto, ele fica no outro, para de ficar idiotada, ou idiotado, vira gente. Mas não vem com esse negócio de dizer, não vou mais lá, porque o cara me pegou, não ficou comigo, então eu vou punir Deus, o caminho da graça, a minha própria alma, e não irei. Aí eu tenho que dizer, amada idiota, não faça isso contra a sua vida. Que é só o que eu ouço. Quando eu vejo gente dizendo, não estou mais indo lá, os argumentos são esses. Nunca vi ninguém dizer, não vou mais lá não, porque o Caio mente, engana, rouba a gente, pega o dinheiro do caminho, fica ouvindo fofoca, o Chico está passando fome, tem lá um abuso, tem um grupo privilegiado. Aqui, apareça diabo em qualquer lugar, Satanás, capiroto, espírito maligno, está já com a boca fechada, porque essa vantagem jamais terão entre nós, em nome de Jesus. Então, mano, se você se chocar, vai ser com você mesmo. Porque o compromisso é, aqui não tem nenhum super-homem, mas tem gente sincera. E no dia que eu pecar, eu vou chegar aqui e vou dizer, me perdoem, irmãos, eu transgredi.
porque eu não tenho nenhum problema de admitir meu erro, equívoco ou transgressão. Eu não posso viver em engano nem em mentira, nem com você, nem comigo, nem com ninguém. Então, por favor, não desapareçam. Coloquem isso como prioridade. E vamos crescer juntos na fé. Vocês estão sempre acostumados a me ouvir pregar, estimulando decisões existenciais para o cotidiano. Hoje eu vim aqui da maneira mais pastoral possível, como um pai com saudade de filhos e vendo filhos ficando assim distantes, porque os filhos da gente se distanciam também se a gente não tomar cuidado. É uma coisa, é outra, é um novo amigo, é uma nova amiga, são coisas. Daqui a pouco você vê seu filho está assim, há um mês que você quase não conversa com ele. Preste atenção. Nós somos do dia, nós somos da noite, e nós temos prazer em nos reunir em torno da bondade, da justiça e da verdade. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pegue na mão aí de quem está ao seu lado. Jesus, tu sabes que eu vim aqui falar daquele mesmo espírito que eu creio quando Paulo ou Pedro visitavam grupos de irmãos. No meu coração eu sei que era assim que eles falavam, com essa simplicidade, com essa ternura, com essa exortação, com esse chamado à perseverança. Eu peço que tu tenhas iluminado todos aqui, que os que estavam cansados tenham sido renovados, que os que estavam sonolentos tenham sido acordados, que os que estavam desenergizados tenham sido chacoalhados para a vida. Por favor, não deixa ninguém voltar sem o eco perpétuo do Evangelho na mente e no coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.